abrir a palavra do Senhor no livro de Segundas Crônicas. Segundas Crônicas, capítulo 18. Segundas Crônicas, capítulo de número 18. Aleluia. Vamos fazer uma breve meditação nesta palavra. E na sequência nós vamos para a nossa oração. Amém? Segundas Crônicas, capítulo 18. Que diz, a partir do versículo 2: E ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe a Samaria. E Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, no caso Josafá. E o persuadiu a subir com ele a Ramote-Gileade, porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote-Gileade? E ele lhe disse: Como tu és, serei eu, e o meu povo como teu povo, seremos contigo nessa guerra. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta hoje, peço-te, a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas 400 homens e disse-lhes: Iremos à guerra contra Ramote-Gileade ou deixá-lo-ei? E eles disseram: Sobe, porque Deus a dará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: Não há ainda aqui profeta algum do Senhor para que o consultemos? Josafá achou pouco, 400. Então o rei de Israel disse a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor. Porém, eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: Não fale o rei assim. Então chamou o rei de Israel a um eunuco e disse-lhe: Traze aqui depressa Micaías, filho de Imlá. Versículo de número 12. E o mensageiro que foi chamar a Micaías lhe falou, dizendo: Eis que as palavras dos profetas a uma boca são boas para com o rei. Sejas, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém Micaías disse: Vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isso falarei. Vindo, pois, ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote-Gileade, a guerra, ou deixá-lo-ei? E ele disse: Subi e prosperareis, e serão dados nas vossas mãos. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei, para que me não fales, senão a verdade no nome do Senhor? Então disse ele: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm senhor, torne cada um em paz para casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que ele não profetizaria de mim bem, porém mal? Disse mais: Pois ouvi a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono e a todo o exército celestial em pé, e a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: Quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramote-Gileade? Disse mais: Um diz desta maneira e outro diz de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: Com o quê? E ele disse: Eu sairei e serei um espírito de mentira
na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu o persuadirás e também prevalecerás. Sai e faze-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou o mal a teu respeito. Então Zedequias, filho de Kenaana, se chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia, até que eu volte em paz. E disse Micaías: se é que tornares em paz, o Senhor não tem falado a mim. Disse mais: ouvi, povos todos. Amém. Só até aí. Vamos orar por essa palavra. Maravilhoso e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai amado, Pai querido, eu sou grato, Deus, pela Tua palavra, pois a Tua palavra, Deus, é uma constante, é a nosso norte, Senhor, é a nossa indicação, é aquilo que o Senhor tem nos dado para nos fortalecer, para nos colocar de pé, para nos guiar, para nos transformar, para nos acalentar, para nos suscitar, para fazer, Senhor, com que nós vejamos em Ti todo o amor, toda misericórdia, toda graça, toda benfeitoria e todo o poder que em Ti há. Pai, eu te peço nesta noite, em nome de Jesus, que o Senhor possa me usar através do Teu Espírito Santo e que possa eu não falar aqui das minhas experiências, mas sim, Senhor, que venha a ser revelado pelo Teu Santo Espírito nas entrelinhas dessa palavra, que possa falar ao Teu povo, não o que eu quero, mas aquilo que Tu queres falar, para a glória do Teu santo nome. Tudo isso eu te peço no nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Bem, queridos, nós temos aqui uma palavra maravilhosa. E com essa palavra que nós lemos, eu queria deixar um ponto de reflexão. Deixa eu só... para você, que é justamente dizer a você: não saia do seu princípio, não se converta ao que dizem, não se converta à necessidade, porque Deus, Ele sempre vai estar do seu lado. Quando nós nos convertemos à necessidade, às pressões, nós muitas vezes nos desviamos do caráter santo, que é o caráter de Deus, que é aquilo que Deus quer que nós sejamos, que nós sigamos, que nós busquemos. E nós terminamos sendo transformados por coisas e pessoas, muitas vezes, por achar que simplesmente o fato de dizer: não, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, estamos livres do juízo. Mas na verdade, irmãos, Deus, Ele não tem o culpado por inocente. E não adianta a nós estarmos nos enganando todos os dias, muitas vezes, cometendo iniquidades, fazendo coisas que não agradam a Deus e achando que Deus, Ele vai estar colocando sobre a nossa cabeça um pano de bênção, porque Ele é misericordioso. Não, irmãos, Deus, Ele é misericordioso sim,
e as suas misericórdias são as causas de não sermos consumidos. Mas não quer dizer que nós vamos ser absolvidos. Porque o pecado que nos cerca, o pecado que é uma constante, nos leva à sentença. E essa sentença, só quem pode julgar é Deus, como foi no caso de Acabe. Deus, Acabe, ele queria lutar, guerrear. Chamou Josafá, chegou lá, ele disse: Josafá, vamos comigo guerrear? Josafá disse: conforme você for, eu vou. Mas vamos consultar a vontade de Deus. Veja qual a chave da confiança daquele que é temente a Deus. É consultar a Deus antes de assumir qualquer posicionamento. E entender que quando nós somos regidos e guiados pela palavra do Senhor, nós jamais vamos ser enganados por qualquer vento de doutrina. É só abaixar aqui um pouco. Então, quando eu olho para essa palavra, eu vejo primeiro a decisão de um rei, que era o rei de Judá, Josafá, em pedir ao Senhor uma autorização para ir a uma guerra. A sua preocupação foi dizer: será que o Senhor quer isso? Vamos consultar a Deus. E aí Acabe chama 400, irmão, não foi um, nem dois, nem três, nem quatro, nem cinco. Tem crente que se ouvir 2 profetas já acha uma coisa sobrenatural e não quer ouvir mais ninguém porque Deus falou. Imagina 400 profetas. Não é que aqueles profetas eram profetas, digamos assim, vasilhames, como se diz por aí, né? Vaso rachado. Não, eles eram profetas na sua época. Deus usava aqueles homens, mas naquele momento aprouve a Deus prevalecer sobre Acabe. Mas Deus ainda deu uma última chance a Acabe, que foi além dos 400 profetas, manteve um profeta fiel à sua palavra. 400 estão lá fazendo zoada, para papai, perepepe, olha, pode ir, você vai ser ganhador, vamos ganhar e tal, e não sei o que. Está muito bom. Mas o homem que confia em Deus, ele não se dá satisfeito com 400, com 800, com 1.200. Acabe ainda pergunta: não há mais nenhum profeta a quem devamos consultar? Ou seja, 400 mais um. E aí Acabe diz: tem um profeta, mas esse profeta só fala mal para mim. É o profeta da repreensão, é o profeta do conserto, é o profeta que fala aquilo que eu não quero escutar, é o profeta que manda eu me ajeitar, é o profeta que não tem medo de mim, da minha autoridade. E quem é esse? É Micaías. Manda chamar ele. Manda chamar Micaías.
E agora nós vamos ver o homem que não deixa a sua fé. Foi chamar Micaías, chegou lá, o eunuco disse: olha, tem 400 profetas lá falando bem do rei. Chega lá, tu vai falar bem também. E ele disse: vive o Senhor, pois eu vou falar aquilo que Deus, aleluia, o que o meu Deus me disser, isso falarei. Me fez lembrar uma determinada ocasião que eu estava pregando numa igreja. E esse culto foi muito conturbado, porque eu trouxe uma palavra doutrinária acerca de casamento, de fidelidade. E ali, ao final do culto, um irmão olhou para mim. Era um irmão novo convertido, né? Um irmão que tinha uma vida pregressa, muito violenta. E ele chegou e disse: não, o senhor não vai mais pregar, não. Eu disse: irmão, eu estou aqui para falar aquilo que Deus quer falar à igreja. Não é aquilo que você quer escutar. Não é aquilo que eu quero falar, mas é aquilo que Deus quer dizer a você. Eu não vou parar, eu não vou deixar de falar, porque isso é o que o Espírito Santo fala através da minha boca. Eu não posso me calar, aquilo que Deus manda eu falar. E aquilo que Ele mandar eu falar, eu falarei. Porque não há prejuízo quando a palavra ela é anunciada. A palavra ela gera libertação, salvação, transformação. A palavra de Deus. Voltando para o texto, Micaías disse: só falarei o que o Senhor me disser. Ok. Leva Micaías. Chegando Micaías lá, o rei Acabe pergunta: e aí, Micaías? Nós vamos para a guerra. E o que é que Deus fala sobre isso? Ele disse: vive o Senhor, pode ir que você vai ganhar essa guerra. E Acabe diz: quantas vezes eu vou conjurar-te? Cadê? Então o rei Acabe, vindo pois o rei Micaías no 14: iremos a Ramot-Gileade a guerra, e ele disse: subi e prosperareis, e serão dados nas vossas mãos. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei, para que me não fales senão a verdade em nome do Senhor? Pediu a verdade em nome do Senhor. Então aí, lá vai meu chefe. Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um em paz para casa. Então o rei disse a Josafá: não te disse que este não profetizaria de mim bens, porém mal? Irmãos, a situação de Micaías, ele estava diante de dois reis. Ele tinha dois reis diante dele, tinha 400 profetas contra a palavra que ele ia falar, mas ele tinha uma certeza, que Deus, aquilo que Deus mostrou a ele. Note que na Bíblia, que todo profeta que tem a certeza de que Deus falou com ele, ele não volta atrás.
Ele não se vende, ele não se troca. Ele passa perrengue. Você vê lá em Paulo, já apóstolo, Paulo é preso, Paulo é açoitado, Paulo passa diversas necessidades e problemas, mas ele não arreda o pé. Só um minuto. E muitas vezes as pessoas saem da presença do Senhor simplesmente porque alguém disse que ele deveria seguir por aqui. Irmãos, se nós falamos ao mundo todo que o nosso guia é o Espírito, que o nosso Senhor é o Deus Pai Todo-Poderoso, porque eu não tenho atitudes como Acabe em primeiro lugar, ou Josafá em primeiro lugar, de perguntar a vontade de Deus. E em segundo lugar, como Micaías, em me manter firme diante das pressões. Micaías, você vai ser preso. Micaías, você tem que falar bem. Micaías, toma um murro no queixo. Micaías não arredou. Assim como nós não podemos arredar diante da nossa fé. Você quer deixar Jesus? É a pior coisa que você faz. Você quer parar a caminhada? Ah, pastor, eu quero parar, ou eu quero deixar de servir a Cristo, porque alguém olhou de cara feia para mim. Pare com isso. Eu não quero mais caminhar, porque eu deixei de me relacionar com alguém. Perdoe. Eu não quero caminhar porque a igreja onde eu estou tem pouca gente. Vá para uma igreja cheia. A minha tem muita gente. Vá para uma igreja com menos gente. Eu não gosto da palavra do meu pastor. Mude de igreja, irmão. Mas os crentes ficam arrumando motivo para não servir, enquanto a nossa motivação é a nossa fé. Então nós não podemos parar, irmãos. Nós não podemos deixar de lado aquele que morreu na cruz, derramou o seu sangue, para que hoje pudéssemos ter direito a uma vida em abundância em Cristo Jesus. Por que será tão difícil servir a Cristo? Sabemos que o mundo tem propostas maravilhosas, coisas boas que suprem a necessidade da carne. Mas será que suprem mesmo? Esses dias eu estava lembrando, e já falei aqui algumas vezes. Minha esposa tinha um tio, ele faleceu, que ao final da sua vida, o médico o proibiu de comer diversos tipos de alimento. E ele dizia o seguinte, ele disse: quando eu era pequeno, eu fui muito pobre, a ponto de não ter o que comer em casa. E eu decidi lutar a minha vida para que eu pudesse ter dinheiro para entrar em qualquer restaurante. E eu lutei a minha vida toda para ter esse dinheiro. E hoje
Eu posso entrar em qualquer restaurante da minha cidade, mas eu não posso comer o que eu quero. Não adianta, irmão, você passar a vida toda correndo atrás de coisas e perder a sua vida para tê-la de volta e não poder tê-la. A palavra do Senhor diz que Jesus, Ele é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. A palavra do Senhor diz que Deus, Ele é o rei, Ele é o dono da prata e do ouro. A palavra do Senhor diz que onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. A palavra do Senhor diz que nós devemos ajuntar tesouros no céu. Micaías foi antes de Cristo. Ele não sabia de tudo isso, mas ele sabia de uma coisa: a sua fé, a sua certeza, o Deus que falou com ele é fiel. E muitas vezes hoje as pessoas não creem na fidelidade de Deus. Por quê? Porque dizem por aí que esta palavra não foi escrita pelo Espírito. Porque dizem por aí que quando foram transcrever esta palavra, misturaram, esqueceram, alinharam, jogaram fora, botaram coisa que não tinha. E muita gente abandonando a sua fé. Irmão, eu digo a você que essas pessoas que muitas vezes abandonam e até deixam de crer, essas pessoas nunca tiveram experiência com o Senhor. Porque não é somente você chegar, levantar a mão, aceitar Jesus. Não. É necessário conhecê-lo. E se você não ora, se você não jejua, se você não medita na palavra, se você não passa uma noite em claro orando, uma madrugada, se você não escuta a voz do Senhor, você não tem experiência com Deus. Peça a Deus experiência. Quando eu comecei na minha fé, ainda peguei o final de uma geração que orava para ter dons espirituais. Hoje, a geração evangélica ora para ser rico, ora para prato de comida, ora para dinheiro na conta. E os dons? E os prodígios? Um dia eu ouvi uma pessoa dizer: eu tinha vontade de ser crente, mas eu não sou, porque crente passa por muita tribulação. E quem não passa? A diferença é, quando eu estou com Jesus, eu tenho com quem me segurar no meio da tribulação. Mas quando eu não tenho Jesus, eu não tenho referência. A minha alma está vazia, isolada. O meu espírito não se conecta com o Pai. E logo eu não sinto, aleluia, aquele regozijo, aquela transformação que vem de dentro, e o Espírito falando em mim, dizendo: acalma o teu passo, estou eu no comando, e eu vou fazer. Glória.
Como Deus é bom. Que permaneçamos fiéis como Micaías, irmãos. Acabe morreu, porque não acreditou naquilo que Deus falou com ele. Deus deu uma chance a Acabe, diante de 400 chances para ele se perder. Pela lógica, todo ser humano é elevado pela quantidade. Então, se tem 400 profetas falando aqui, eu vou pelos 400. Mas eu aprendi uma coisa no Evangelho de Jesus Cristo, que é melhor você considerar a palavra de conserto, porque leva à transformação, do que aquela palavra de bênção. Muitas vezes, ao invés de te transformar, te leva para a soberba. Porque muitas vezes as palavras de bênção vêm: olha, Deus está amando o que você está fazendo, Deus está amando como você está, e o crente todo desconcertado, todo aleijado espiritualmente, e sabe que está assim, mas não, Deus falou comigo e disse que eu estou certo, aí continua do mesmo jeito. Micaías traz isso aqui para nos mostrar que nem sempre a quantidade é a qualidade, que nem sempre a quantidade representa a vontade de Deus e a palavra de Deus. Permaneçamos fiéis como Micaías. Alguém chegou para ele e disse: olha, tu tem que falar como o restante. Já ouviu isso? Eu já ouvi. Já tive relatos de alguns pastores que chegam em determinados lugares e dizem: olha, você tem que falar assim. Você não pode falar desse jeito. Você não pode trazer palavras doutrinárias, porque o povo vai embora. Oh, Jesus. Se for para ir embora, eu vou ficar sozinho aqui. Meu Deus. Mas graças a Deus, Deus tem levantado um povo dentro de um povo. É pouco aqui, viu, irmão? Aqui é pouco, mas são pessoas que estão verdadeiramente caminhando com Cristo, insistentemente. Aqui caminha comigo, é feito eu, irmão. A gente vai caminhando aqui, vai desbravando, vai falando de Jesus. Quer ouvir não? Vou fazer o quê? Quer seguir não? Eu vou fazer o quê? A palavra é essa. Não podemos obrigar ninguém, mas a palavra ela é falada. Cabe a cada um decidir seguir e servir de fato. Continue. Fique de pé como Micaías. Micaías estava ali e disse: não, eu vou falar aquilo que Deus mandar. Aí depois chega outro. Quando Micaías o outro diz: não, e aí? Esperando que ele falasse conforme estavam os 400. Intimidação. 400 profetas falando a favor e só você para falar contra. Permaneça fiel à palavra de Deus, permaneça fiel ao chamado, não se detenha. Tem muita gente que perde o caminho, por quê? Não, porque
o filósofo não sei quem, porque Nietzsche, porque não sei quem, porque Agostinho, porque... Irmão, você foi chamado por Cristo. Tenha a sua experiência na caminhada. Os que passaram, passaram. Deixaram ensinamentos para que você pudesse usufruir da melhor parte. Não quer dizer que tudo está certo. O único que está certo chama-se Jesus Cristo. E se você não se atentar a Ele, você vai ficar. Terceiro ponto que nós observamos nessa palavra. Alguém foi e agrediu Micaías, porque ele disse que os profetas estavam tomados de um espírito de mentira. E veio um profeta e bateu-lhe no queixo. Mas ele não voltou. Ele não desfez-se. Ele não se importou. Ele apenas disse: tu me feriu? Por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar de ti? Quando Zedequias bateu nele. E disse Micaías: eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara para te esconderes. Mais na frente você vai ver, vou continuar a leitura aí, é riquíssima essa leitura, você vai ver o que é que Deus fez com Zedequias. Depois de tudo isso, Acabe disse: leva ele lá para o governador e manda prender ele até que eu volte em paz. Se fosse para esperar Acabe voltar, Micaías tinha morrido no xadrez, né? Foi preso por falar a verdade, por falar aquilo que Deus lhe mostrou. Como é bom servir a Deus. Em todas as aflições, Deus nos socorre. Eu não quero saber a sua aflição. Eu quero te dizer que Deus, Ele é o socorro bem presente na angústia. Eu quero te dizer que você precisa dispensar, deixar toda a angústia de lado, o medo, o rancor, o ódio. Deixe tudo isso de lado. Diga assim: Espírito Santo, vem sobre mim, tira toda a dor do meu coração, cicatriza a minha dor, transforma o meu ser para que eu possa te servir em paz. E Deus, Ele vai agir na sua vida. Mantenha-se firme, porque Deus, Ele continua sendo o mesmo Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia.